Aleluia. E é muito bom ouvir os júbilos de alegria da noiva, né? Quem está apaixonado? Ó, muita gente apaixonada aí, glória a Deus. Mas antes de começar, quero saber quem nos visita pela primeira vez nessa noite. Levanta sua mão aí bem alto, que a gente quer te conhecer. Pode levantar, glória a Deus, aplauda o Senhor. Você é bem-vindo aqui, meu irmão. Essa casa é sua, casa do Pai. Fica com a mãozinha levantada, porque os nossos consolidadores, eles vão estar passando por aí e eles vão te entregar uma lembrancinha, tá? Então fica aí, persevera, que eles vão chegar até você, tá? Continua com a mão levantada. Meus irmãos, como é bom estar com vocês. Como é bom a gente adorar o nosso Jesus. Como é maravilhoso. Como é bom, né? Bom demais. Jesus é muito bom. E nessa noite nós vamos falar. A nossa mensagem é voltando ao primeiro amor. Eita glória! Quem quer voltar ao primeiro amor aí, gente? Primeiro quero perguntar, quem já foi alguma vez apaixonado? Levanta a mão. Quem já foi? Quem já foi apaixonado aí? Ó, tem os apaixonados aí, né? Agora eu quero te perguntar outra coisa. Quem ainda está apaixonado? Glória a Deus! Muita gente apaixonada. I love Jesus! Nós amamos o Senhor. E outra coisa. Vou fazer outra pergunta. Não precisa levantar a mão, tá? Por que você deixou o seu amor esfriar? Não precisa levantar a mão, vai meditando. Bom, gente, hoje nós vamos falar sobre uma carta muito linda. Nós vamos falar sobre uma palavra que o Senhor fala lá em Apocalipse, tá? Você sabe que a palavra é uma carta de amor para nós, né? Você sabe disso? Amém? E eu tenho aqui duas cartas que eu trouxe, ó. Duas cartas. Essa carta aqui, ela é de 28 de novembro, 28 de novembro, de 89. Alguém já era nascido aí nessa época? 89. Eu recebi essa carta do meu marido, hoje meu marido, na época meu noivo. Né? Quem é do tempo das cartas aí, cartas de amor? Ó, tem gente aí, ó. Naquele tempo não tinha WhatsApp, né? Não tinha tanta coisa que facilitar, que hoje facilita, né? Mas era tão bom. Essa outra carta aqui, fui eu que mandei para ele. Essa aqui é de 26 de setembro de 96. 96. É. Mais tarde, né? Então, gente, por que eu trouxe essas cartas? Eu tenho uma caixa de cartas. Quando nós namorávamos, né? Éramos noivos ainda. Então eu tenho essa caixa guardada, ó. E eu preparando essa palavra, ela queimou muito no meu coração. O Senhor falou muito comigo. E aí o Senhor falou assim, vai lá e pega aquelas cartas. Lembra daquelas cartas daquele tempo? Pega e leva. Eu não sei o que Deus vai fazer, mas eu trouxe. Estou mostrando para vocês aqui. Se Ele quiser que eu leia mais tarde, eu posso até ler uma aqui, se vocês quiserem, tá? Então, gente, isso aqui são cartas de amor. Quando nós começamos a namorar, noivar, e era tão bom, porque todas as semanas ele morava em Alegrete, servia no quartel lá em Alegrete, e eu morava em Cruz Alta. E assim, alguém de Cruz Alta aí? Não, de Alegrete? De Alegrete, olha aí, ó. Alegrete, terra boa, né? Ai, tenho saudade de Alegrete, eu morei lá. E aí, ele vinha todos os finais de semana, ele vinha para me ver. E durante a semana, o meu coração ficava assim, saltitando, né? Ficava de alegria esperando. Quanto mais o tempo passava, mais eu ficava alegre, porque eu sabia que ia chegar o final de semana que eu ia ver o meu noivo. E a gente escrevia cartas. E eu ficava esperando na frente da minha casa o carteiro. Ficava assim, quando eu vi o carteiro, meu coração pulava. Ficava tão alegre, tão feliz. E
Senhor começou a relembrar algumas coisas. E nós vamos começar a ler. Nós vamos falar sobre uma carta à igreja de Éfeso. Uma carta que o próprio Jesus mandou para essa igreja. E é uma carta muito linda, mas tem uma parte ali que pega a gente assim, sabe? E nós vamos ler essa carta agora. Primeiro, quem escreveu essa carta, né? Quem escreveu essa carta foi Jesus. É a revelação de Jesus a João, seu discípulo. E lá em Apocalipse, a partir do 1, diz assim, para a gente entender, se contextualizar aqui. Diz assim a palavra do Senhor, lá em Apocalipse 1. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou a palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Então aqui está falando quem enviou essa carta. Essa é uma revelação de Jesus. Quem é Jesus? Né? Aqui nós vamos ver quem é Jesus, a revelação de Jesus. Jesus, ele aparece aqui resplandecente, glorioso, majestoso, depois de ressuscitado, né? Ele está lá no céu. João foi seu discípulo, eles andaram juntos aqui na terra fazendo a obra. João ficou, e João velhinho já é arrebatado, ele é levado como prisioneiro à ilha de Patmos. E lá, quando ele foi para essa ilha de Patmos, condenado à morte, lá então Jesus dá essa revelação maravilhosa para ele, que é do livro de Apocalipse. E aqui Jesus aparece para ele, nós vamos ver então. Apocalipse 1, 1 de 12 a 18, que diz assim, olha aí gente, Jesus. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até aos pés de uma veste comprida e cingido pelo peito com um cinto de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã, como a neve, e os olhos como chamas de fogo, e os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se estivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saiu uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandecente. E eu, quando o vi, caí aos seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me, não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vive, fui morto, mas eis, aqui estou vivo, para todo sempre, amém, e tenho as chaves da morte e do inferno. Esse é Jesus resplandecente. Então aqui ele descreve como que estava Jesus, como que era Jesus, como que é, ele está assim hoje, majestoso, glorioso. Ele aparece assim então para João. E ele escreve 7 cartas às igrejas da Ásia. E nós vamos falar sobre a igreja de Éfeso, essa carta que ele enviou à igreja de Éfeso. Então Éfeso, nós vamos ler aqui, a partir do 2, a carta, né, que nós vamos estudar essa noite. Vamos conhecer um pouquinho mais. Imagina uma carta para Lagoinha, né? Se Jesus hoje escrevesse uma carta para nós, o que ele escreveria nessa carta? O que conteria essa carta? Quais os elogios? Quais as promessas? Aonde seríamos reprovados? O que ele escreveria? É de se pensar, né? Porque ali ele enviou 7 cartas às 7 igrejas. Uma carta a cada igreja. Então nós vamos ler aqui a partir do 2, diz assim: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isso diz aquele que tem na sua destra 7 estrelas e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus. Puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são,
e tu os achastes mentirosos, e sofrestes, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Essa é a carta, então, que Jesus envia para a igreja de Éfeso, através da revelação das Escrituras, através do seu servo João. E ela está registrada aqui em Apocalipse. E Éfeso, que cidade era essa que estava essa igreja? Éfeso era uma cidade que, não sei se você sabe, mas era chamada Feira das Vaidades. Ali tinha Feira das Vaidades, imagina. Éfeso era uma cidade que era muito rica, muito influente, próxima do mar. Ela era a capital da Ásia Menor e era uma igreja que crescia muito em meio à idolatria, feitiçaria e ocultismo. Então ela era uma igreja proeminente, uma igreja rica, uma igreja que se expandia, que crescia, mas era uma igreja que estava inserida numa cultura totalmente pecaminosa, numa cultura avessa ao cristianismo, ao evangelho. E essa cultura, ela queria entrar no meio da igreja. Mas aqui nós temos elogios, advertências e também temos promessas para essa igreja. E o que Jesus fala acerca dessa igreja? Ele fala: olha, eu conheço as tuas obras. Eu tenho visto o teu esforço, eu tenho visto o teu trabalho, eu tenho visto a tua perseverança, eu tenho visto a tua paciência. Era uma igreja operosa, uma igreja que não se poderia dizer que Éfeso era uma igreja que era preguiçosa. Não, muito pelo contrário. Era uma igreja muito atuante. Era uma igreja de alta produtividade. Era uma igreja muito operosa. Era uma igreja firme. Uma igreja que avançava e sempre servindo, sempre trabalhando. Era uma igreja que suportava as provas pelo nome de Jesus sem se cansar. Muitos elogios, né? Era uma igreja que colocava à prova aqueles que se diziam apóstolos, mas não eram. Aqueles que queriam misturar a sua doutrina, aqueles que queriam trazer heresias para o meio da igreja. Era uma igreja fiel à palavra, era uma igreja que denunciava o erro, era uma igreja que, vamos dizer, tinha o controle de qualidade. Nada passava. Era uma igreja que era muito correta, muito fiel, e isso agradava ao Senhor. Mas lá no 6 vai dizer assim, versículo 6, quero dar uma pausa aqui, dar uma paradinha aqui. E diz assim: aborrece a doutrina dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Jesus também se opunha à doutrina dos nicolaítas. O que é essa doutrina dos nicolaítas? Eram seguidores da doutrina de Balaão e Jezabel. Essa igreja, a igreja de Éfeso, ela se opunha a essa doutrina. Ela não tolerava essa doutrina. Era uma igreja que era zelosa com a palavra. Essa doutrina dos nicolaítas, ela vem lá de Nicolau, né? E a gente vai estudar. O que dizia essa doutrina? Dizia assim, ó: quanto mais você pecar, melhor, porque daí você vai conseguir resistir o pecado. Era mais ou menos isso que ela dizia. Essa doutrina incentivava os cristãos a comerem alimentos sacrificados aos ídolos e praticar imoralidade sexual. Então eles se introduziam na igreja e tentavam misturar o culto, o culto pagão, misturar o evangelho com essas práticas. Eles tentavam corromper as práticas da sã doutrina. Os nicolaítas eram pessoas que eram amantes do prazer,
caluniadoras, corruptoras da sua própria carne, que viviam uma vida devassa e que eram comprometidos com o mundo pecaminoso. Incentivavam pessoas a se entregarem a festas e rituais, práticas e banquetes imorais e idólatras e pagãos. Porque naquela região isso era comum, isso era a cultura deles. Só que eles queriam se infiltrar no meio da igreja. Eles queriam, que todo mundo aceitasse aquela doutrina, mas eles se mantinham firmes. Eles queriam misturar elementos do paganismo dentro da igreja. Até hoje é assim, né? Se a gente parar para pensar. E tem aquela turma assim do nada a ver, sabe? Os nicolaítas eram mais ou menos isso. Ah, nada a ver. Ah, tudo bem, depois a gente pede perdão, né? Jesus é bom, Jesus é amor. Não é isso que dizem? Mas Deus é amor. Quando a gente fala sobre pecado, qual a primeira palavra que as pessoas falam? Mas Deus é amor, Deus perdoa. Deus é amor, mas Deus é juízo também. Então, é aquelas pessoas assim que querem baratear a graça. Sabe? A graça, ela nos dá poder para resistir ao pecado. É isso que a palavra diz. A graça nos ajuda no momento da dificuldade. Quando a gente não consegue, a graça do Senhor nos levanta e nos sustenta. É isso que diz a palavra. Mas ainda hoje, no meio da igreja, existem uma doutrina, e eu não estou falando da Lagoinha, estou falando da igreja de Cristo, né? Existe ainda doutrinas que tentam se infiltrar no meio da igreja e dizendo que está tudo certo, que está tudo bem, que Jesus é bom mesmo e que pode pecar à vontade. Ou então que tudo é obra do capeta, né? Tudo é obra de Satanás. Lá em Tito 2:11 vai dizer o seguinte. Tito 2:11. Olha o que diz sobre a graça. Eu acho muito interessante essa palavra que fala o seguinte: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo a salvação a todos os homens. Porque nós somos salvos pela graça, né? Ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos nesse presente século, sóbria, justa e piamente. Então a graça, ela nos ensina a viver de forma sóbria, justa e piamente, de uma forma correta. É isso que a graça nos ensina. A graça não é licença para pecar. A graça é a ajuda de Deus para a gente resistir ao pecado. Então, meus irmãos, eles tentavam introduzir essa doutrina, que hoje nós podemos dizer pecado, né? Que é relação sexual fora do casamento, que era, eles apoiavam relações sexuais ilícitas, relação sexual fora do casamento, fornicação, traição, adultério, e assim vai. Também festas pagãs, comer comidas consagradas a ídolos, tudo isso é pecado. Nós precisamos também, como a igreja de Éfeso se opunha a essas práticas, nós precisamos nos opor. Nós não podemos permitir que essa ideia, que essa doutrina entre no nosso meio, no meio do povo cristão, né? A gente é crente. Como crente, nós precisamos então zelar pela sã doutrina. Então, meus irmãos, lá em 1 Coríntios de 6, 9 a 10, vai dizer o seguinte. 1 Coríntios 6, 9 a 10. Tem uma palavra que é muito forte, e ela diz o seguinte: não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus?
Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Nenhum desses herdará o reino de Deus. E é o que alguns têm sido. Vamos ler o 11. Mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Então, Paulo também condena essas práticas e as chama de pecado e diz que pessoas que cometem essas práticas não herdarão o reino de Deus. E ele diz mais: e alguns de vocês têm cometido esses pecados, mas vocês foram lavados pelo sangue de Jesus. Ninguém pode dizer que nunca cometeu nenhum pecado. Todos nós pecamos, a Bíblia fala, não existe um justo sequer. Eu costumo dizer que a igreja ela é feita de ex, né? Vários ex. Todo mundo é ex alguma coisa. Se não é ex nada, não, eu não fiz nada, então é ex orgulhoso, né? Ou ainda continua no orgulho, não reconheceu o pecado. Todos nós somos ex alguma coisa, né? É para ser assim. Ou é ex fofoqueiro, ou é ex mentiroso, ou é ex preguiçoso, ou é ex viciado, ou é ex prostituta, e aí vai. Mas nós somos lavados pelo sangue do Cordeiro. E aí, lavados pelo sangue do Cordeiro, em arrependimento, confissão de pecado, tá tudo certo. Jesus voltando, a gente está aqui, ó, tudo certo, né? Glória a Deus por isso. Essa é a palavra da verdade que liberta, né? Nós precisamos ouvir uma palavra que nos liberta. Nós precisamos ser confrontados no nosso pecado. Nós precisamos ouvir aquilo que vai trazer uma transformação para a nossa vida. E sabe, meus irmãos, muitas vezes a gente fica buscando algo místico, algo sobrenatural para que a nossa vida mude. A gente quer uma experiência com Deus. Daí a gente fica esperando assim um encontro com Deus. A gente fica esperando um congresso, um seminário. Vinha alguém de fora, agora vai. Veio aquele irmão que eu sou fã. Veio aquele pregador tal, agora vai. Agora eu vou ter uma experiência, vou ser arrebatado, vou ir ao terceiro céu. Uau! Eu vou mudar de vida. A gente quer uma experiência com Deus muitas vezes, né? Mas a gente não se esforça para mudar de vida. Nós buscamos algo místico, algo sobrenatural. E Deus é sim sobrenatural. Ele é poderoso, Ele faz, Ele cura, Ele transforma. Mas nós não precisamos de uma experiência somente. Nós precisamos de uma transformação de vida. E a transformação de vida só há em Cristo Jesus, no arrependimento e abandono de pecados. Não é somente algo sobrenatural, que é um toque. Ai, Deus vai me dar um toque aqui, o pastor vai botar a mão na minha cabeça. Meu Deus, amanhã eu já não peco mais. Não, amanhã você vai ser tentado. Amanhã a sua carne vai estar ali também, porque você não morreu, né? A gente está nessa vida, a gente vai ser tentado. Mas eu preciso resistir ao pecado e lutar contra o pecado. Eu não posso desistir de lutar contra o pecado. Enquanto eu estou na presença do Senhor, enquanto eu quero ansiar pela volta de Jesus, eu preciso me manter em santidade. Eu preciso resistir ao pecado. Eu preciso abandonar o pecado. Eu não posso ficar botando a culpa no diabo. Eu não posso ficar botando a culpa na minha vizinha, na minha sogra, sei lá em quem for. Porque sempre vai ter alguém do nosso lado que vai nos desafiar, sabe? A liberar perdão todo dia, a amar, a cuidar. Mas nós precisamos abandonar o pecado. Amém? Então nós não podemos viver pecando, viver de pecado em pecado, como esses que seguiam a doutrina dos nicolaítas, que viviam nessas práticas e dentro da igreja. Nós não podemos mais isso. Então adultério, fornicação, masturbação, pornografia, homossexualismo, isso nos afasta de Deus. Fofoca, mentira, roubo, maledicência, inveja também é pecado.
Tudo isso é pecado. E o amor ao pecado nos afasta do amor de Deus. Porque o pecado nos afasta de Deus. E a palavra vai dizer também que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E a gente não vê isso hoje? Gente, muitas pessoas se esfriaram no amor. O amor se esfriando, cada vez mais pessoas coração duro, coração frio, sabe? A gente precisa estar pertinho de Jesus. A gente precisa ter uma decisão, tomar uma decisão em abandonar o pecado e não culpar Satanás. Porque a gente tem o costume de colocar a culpa no diabo. Tudo é o diabo. Tem umas coisas que mas nem tudo é. Tem coisas que é a gente mesmo, a gente tem que assumir a responsabilidade. O pastor Oswaldo Lobo teve aqui. Quem teve aqui quando teve Oswaldo Lobo aqui? Pouca gente. Então eu vou falar. O que ele falou? Falou uma frase que eu gostei muito. Ele disse assim: não tenha medo do diabo, tenha medo de pecar. Forte, né? Não tenha medo do diabo, tenha medo de pecar. A Bíblia diz que o diabo, os demônios, nada são. Já foram todos vencidos na cruz. Se eu rejeitar, renunciar, falar não te quero mais na minha vida, se eu mandar embora, chamar Jesus para a minha vida, convidar Jesus para entrar na minha vida e mandá-los embora, renunciar a isso, eles têm que ir. Porque uma ordem foi dada. Então eles têm que se submeter ao nome de Jesus. Agora, o pecado vai abrir portas para Satanás agir na minha vida. Então, lute contra o pecado até vencê-lo totalmente. Não desista. Todos nós temos lutas. Todos nós talvez tenhamos alguma fraqueza. Nós precisamos colocar guardas ali nas nossas fraquezas. Levantar muralhas e não permitir que essas fraquezas nos dominem. E aí Jesus vai dizer aqui: tenho porém contra ti que abandonaste o primeiro amor. Só que essa igreja era uma igreja que ela resistia ao pecado. Era uma igreja que servia muito. É uma igreja operosa. Era uma igreja que não comia o pão da preguiça. É uma igreja que estava sempre crescendo, ativa, viva. Uma igreja que não parava. Mas era uma igreja em que Jesus falou: tenho porém contra ti que abandonaste o primeiro amor. E o que é abandonar? Abandonar quer dizer negligenciar, ir embora, deixar, desistir. É um ato voluntário. Porém, abandonou o primeiro amor. Por isso ela foi rejeitada por Jesus. Então hoje, nessa noite, tem uma palavra muito prática, muito direta para nós, para você. Se você está aqui nessa noite, sei que o Senhor quer falar com você, assim como o Senhor está falando comigo. Assim como o Senhor me desafiou a trazer essa palavra. E também começou a mexer em algumas coisas dentro de mim. E eu fui para o chão e falei: Senhor, é verdade. É verdade, Jesus. Na correria do dia a dia, nas metas para cumprir, nas agendas, nas tantas agendas, nos tantos compromissos, nos tantos estudos, trabalhos, atendimentos, nós acabamos entrando no automático. Nós acabamos entrando na mesmice, na rotina, e nós esquecemos o primeiro amor. Eu quero que você comece a pensar agora, lá quando você conheceu Jesus, quando você era apaixonado por Jesus. Comece a lembrar agora como que era a sua vida antes de Jesus e como que é a sua vida hoje. Comece a lembrar dos primeiros dias. A palavra vai dizer assim, ó:
O que ele vai dizer? Lembra-te de onde caíste. Lá em Apocalipse vai falar, Jesus vai nos dizer: tenho, porém, contra ti que abandonaste o primeiro amor. Lembra-te de onde caíste e arrepende-te e pratica as primeiras obras. Sabe, eu trouxe essas cartas porque eu comecei a lembrar que a figura do noivo e da noiva, que é Cristo e a igreja, pode ser representada entre o noivo e a noiva, entre o homem e uma mulher. E vocês já pararam para pensar que uma pessoa, quando está apaixonada, ela fica assim, meio boba, né? Ela não quer saber de mais nada, ela só quer saber do seu amado. Ela não come, ela não dorme direito, ela deita, só pensa no seu amado, sonha com o seu amado. Quando vai comer, não consegue comer direito. Alguém já passou por isso aqui? Aquelas borboletas assim no estômago, né? Aquele desejo de estar juntos, aquela vontade de ver a pessoa, de ouvir a voz. Tudo que você quer é estar com o seu amado. Tudo que nós almejamos é estar com quem nós amamos. E eu comecei a pensar nisso. E o Senhor Jesus começou a me trazer à memória os dias do primeiro amor. Como é que era? Você orava diferente? Como é que era a sua paixão por Jesus, seu amor por Jesus? Como que era a sua entrega por Jesus? Como que era a forma de você se relacionar com Ele? Era mecânica? Ou era intensa? Lembra quando você dançava para Jesus? Quanto tempo você não dança para Jesus? Lembra quando você chorava e dizia: ah, Jesus, quero tanto a tua presença? Lembra quando não era no automático? E eu comecei a lembrar quando à noite eu abria a janela do meu quarto e eu ficava dizendo: vem Jesus, volta logo Jesus. E eu cantava para Jesus, e eu sonhava com Jesus, e eu ansiava por Jesus. Sabe aquela pessoa assim que você tem vontade de estar junto? Porque você, da boca dela só sai Jesus, Jesus, Jesus. Experiências maravilhosas. Se você quer saber um pouquinho disso, converse com a pastora Fátima. A pastora Fátima, ela está sempre apaixonada. Ela está sempre falando assim: eu vi o leão, ele passou por ali, ele entrou aqui, tem um cântaro na mão dele, né, pastor? Ele me chamou pelo meu nome. Lembra dessas experiências do início da caminhada? Por que elas vão se perdendo? Por que a gente já vai perdendo aquela paixão, aquele brilho no olhar, coração batendo mais forte? Por que a gente começa a criticar tudo, achar que está tudo ruim? Ai, o culto está demorando. Quem está apaixonado não está nem aí se o culto está demorando, se não está demorando. Quem está apaixonado não está nem aí o que está comendo. Ele nem come, né? Ele nem come, porque ele tem tanta saudade que ele não come. Aí passa o tempo, a gente não consegue nem fazer um jejum direito. Passa o tempo, a gente vai esquecendo daquela intimidade de orar nas madrugadas. Mas orar só de vontade de estar junto. Não é para pedir nada, não. É para estar junto, é para sentir. E a gente diz: Jesus, eu quero te ver, eu quero sentir a tua presença, eu quero sentir o teu fogo queimando em mim, eu quero ter uma revelação, eu quero sonhar contigo. Quanto tempo a gente não faz isso? E eu me coloco aqui porque Jesus falou para mim: volta ao primeiro amor, volta às primeiras obras.
Porque quando nós voltamos ao primeiro amor, é automático voltar às primeiras obras. Lembra das primeiras obras? Gente, eu botava mendigo dentro de casa, né, meu amor? A gente botava pessoa dentro de casa, achava a pessoa na rua, levava para dentro de casa. Passava por uns perrengues, mas fazia. Aí depois a gente começa a ficar com medo, né? A gente começa a ficar com medo. Medo de quê? Se Jesus está com a gente, né? As primeiras obras, aquele amor inocente, aquele amor que o coração bate, fica mais quente. Eu lembro até hoje do olhar do meu marido, quando eu vi pela primeira vez. Eu lembro até hoje do olhar dele, aquele olhar brilhando assim, sabe? Qual foi a primeira vez que você olhou para Jesus e se apaixonou por Ele, perdidamente? E falou: Jesus, eu quero casar contigo. Sabe, às vezes nós somos uma noiva tão linda, mas que perdeu o brilho, perdeu o amor. Uma noiva cansada, uma noiva apática, cabisbaixa, trabalha porque quer casar, sabe? Não sei se alguém já passou por isso. Trabalha tanto porque tem que comprar as coisas para o casamento, mas está tão cansada. Tem que preparar tudo para a festa, mas está tão cansada que não vê mais o noivo, que o objetivo se tornou a festa e não o noivo, que o fim se tornou os presentes, mas não o noivo, os adornos, mas não noivo, o vestido, mas não noivo. Sabe aquela noiva que está tão preocupada com os convidados, esquece do noivo. Está tão preocupada com os afazeres, com a casa, mas esquece do noivo. É assim que muitas vezes nós ficamos. Mas aí Jesus vem e fala assim: lembra-te, pois, de onde caíste. Lembra-te. Quando nós caímos em alguns momentos da vida, nós perdemos algumas coisas na caminhada. E muitas vezes nós perdemos o brilho do primeiro amor. Nós perdemos a paixão pelas circunstâncias da vida. Nós ficamos frustrados porque não era como a gente queria, porque às vezes os presentes que o noivo deu não era como a gente queria, o anel não era bem aquilo que a gente queria. A gente começa a colocar o coração, os olhos em coisas e não nele. Aí a gente começa a olhar os presentes que os outros ganharam, as outras noivas, e o nosso, a gente começa a comparar. Ai, mas o fulano tem um dom tão lindo, eu não tenho. O noivo esqueceu de mim. O meu noivo, não sei nem se ele me ama mais assim mesmo. Será que ele me ama? Às vezes a gente está passando por uma situação, por um problema, por uma frustração. Será que ele me ama? Aí começam as dúvidas. E isso começa a esfriar o nosso amor. E o nosso coração começa a ficar duro. Eu já vou encerrar. Então existiu uma queda. E a palavra diz: volte aonde você caiu e arrepende-se. Arrependa-se. Volte. Volte naquele lugar, naquele dia em que você deixou de olhar para Jesus, começou a olhar para o pastor, para o líder, para o irmão que te feriu. Você começou a olhar para o homem. Você começou a olhar para as luzes da igreja, começou a não gostar. Tem tanta luz aqui. Quando você era apaixonado, você nem percebia isso. Mas aí você começou a achar o louvor ruim, porque foi perdendo o brilho. O som está muito alto. Pode até estar, mas quem está apaixonado nem ouve o som, nem vê som nenhum. Porque está tão apaixonado que não vê mais nada. Só vê Ele. Só tem olhos para Ele, só tem coração para Ele. Vai perdendo o brilho. Nós precisamos nos arrepender. E no final ele diz assim:
volta às práticas das primeiras obras. Quando não, brevemente a te virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. O castiçal fala de Jesus, que é a luz do mundo. Jesus é a luz desse castiçal. Nós vamos perdendo o brilho quando nós perdemos o primeiro amor. Então hoje o Senhor Jesus, Ele está nos convidando a voltar ao primeiro amor. Quando o Senhor traz uma palavra para a igreja, para confrontar, é porque ainda há tempo de se arrepender e voltar, e fazer tudo novo, e renovar esse amor, e a gente sair daqui apaixonado por Jesus, de novo. Alguém quer? Alguém está aí? Glória a Deus! Então nós vamos ler agora 1 Coríntios 13, de 1 a 8, que o Senhor nos diz sobre o amor. 1 Coríntios 13, diz assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, seria como o metal que soa, ou como o sino que tine. Ainda que eu tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, se não tivesse amor, nada seria. Ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não se trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a justiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. O amor nunca falha. E no final desse texto, ele vai encerrar dizendo: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, mas o maior destes é o amor. Então, meus irmãos, eu quero convidar vocês a meditar nessa palavra e deixar ela fazer morada no seu coração. E chamar a atenção da igreja para que nunca perca o brilho do primeiro amor. Porque sem amor não adianta nós servirmos com excelência. Não adianta nós sermos tão conhecedores da Bíblia, nos opor às falsas doutrinas, ser correto ao extremo, ser padrão dos fiéis, exemplo de cristão. Não adianta se nós não tivermos o amor. Nós precisamos voltar às práticas das primeiras obras e amar a Jesus. E ao amar Jesus e estar apaixonado por Jesus, todas as demais coisas elas vão se colocar no seu lugar. Amém? Quero te convidar para você ficar em pé. Nessa hora nós vamos orar. Você que foi tremendamente abençoado por essa mensagem, eu queria te pedir no nome de Jesus para entrar em contato conosco através do link que está na descrição desse vídeo. Nós queremos te ajudar a viver esse novo tempo, nós queremos te ajudar a viver essa nova história. Eu já tentei viver uma nova história sozinho, mas não consegui. É necessário sim da ajuda e do apoio de tantas pessoas para que a gente possa de verdade viver aquilo que é bom, perfeito e agradável da parte do Senhor, para que você possa viver esse novo tempo, essa nova história. Sem dúvida, você vai precisar do apoio e da ajuda de muitos de nós, e nós queremos ser esse lugar de conforto, nós queremos ser esse lugar de segurança, nós queremos ser esse lugar de renovo, nós queremos ser esse lugar de libertação, nós queremos ser esse lugar de salvação, nós queremos ser esse lugar de novas histórias para você, no nome de Jesus. Por isso eu te peço, entre em contato conosco através desse link e vamos juntos viver uma nova história.